E a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte, está aí na tela. Qual é a profecia mais importante para o adventista do sétimo dia hoje? Vocês podem responder, eu escuto daqui. Qual é a profecia mais importante para os adventistas do sétimo dia hoje? A volta de Jesus, todo mundo fala isso. Kleber, estão certos, Kleber? Não, Kleber está meneando a cabeça. Vou dar uma chance para vocês com 3 exemplos. Aí talvez vocês possam captar a resposta. Noé, qual era a profecia mais importante para Noé? Gente, um de cada vez, eu não estou escutando vocês. Dilúvio, muito obrigado. Daniel, qual era a profecia? Complicou um pouquinho. Daniel, qual era a profecia mais importante para Daniel? Era quem? Era o quê? A libertação do povo que estava no cativeiro babilônico, ok? Facinho agora. Hoje é dia 6 de janeiro, né? O mundo comemora Reis Magos, então vamos falar dos Reis Magos. Para os Reis Magos, para Ana e para Simeão. Sofia, você estudou ontem à noite lá em casa isso. Qual era a profecia mais importante para esses indivíduos? A vinda do Messias. Então agora, queridos, qual é a profecia mais importante para você, adventista do sétimo dia? Qual era o assunto, ou qual era a maneira de encarar dessas três profecias que eu falei ontem? Era a profecia mais o quê? Mais longe ou mais perto? Mais perto. Então, qual é a profecia nossa mais perto? Escutei aí, Daniel, fala alto. Derramamento do Espírito Santo. Como é que chama isso tecnicamente? Está aí, ó. Vamos ler sobre a chuva serôdia. A chuva serôdia é a profecia mais importante para nós nesse momento. É a esperança mais importante do cristão atual. Sabe por quê? Porque sem a chuva serôdia, sabe o que acontece? Cristo não vem. Então, aquilo que vocês falaram no começo, que é bastante óbvio, que a gente realmente tende a falar a princípio, a volta de Cristo não vai acontecer antes do derramamento da chuva serôdia. E onde é que nós encontramos na Bíblia? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 18. No primeiro verso, Apocalipse 18, verso 1, é aí que você encontra a chuva serôdia na Bíblia. Encontraram? E nós lemos aí. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse é o 4º anjo na linha das 3 mensagens angélicas. 3 anjos, esse é o 4º anjo, e que remete às 3 mensagens angélicas. Então ele fala um pouquinho dessas mensagens angélicas, um pouco mais abaixo, vocês vão ver aí também, mas esse momento é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, através da chuva serôdia, virá à terra e vai iluminar toda a terra. Bom, o que é a chuva serôdia? A chuva serôdia, ela faz comparação com a chuva temporã, e isso acontecia no tempo de Israel, e essas chuvas tinham dois objetivos. A chuva primeira, a temporã, ela servia para germinar o grão, e a chuva serôdia para maturar o grão, próximo da colheita. Lá em Joel 2, 23 e 28, vira um pouquinho aí a tua Bíblia para o lado esquerdo, você vai encontrar Joel no Velho Testamento, Joel 2, 23 e 28. Esses livrinhos são muito pequenos, então criam um pouquinho de dificuldade. Antes de Joel está Oséias, e depois de Joel está Amós. Então, Joel 2, 23 e 28 diz o seguinte: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E o 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Chuva e Espírito Santo estão relacionados profeticamente na Bíblia. Se você passar um pouquinho à frente aí, para Atos 2, 1 a 4, você vai ver o derramamento do Espírito Santo na chuva temporã. Atos 2, 1 a 4, diz o seguinte:
Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um pouquinho mais à frente, versos 16 e 18, diz o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Perceberam a diferença na chuva temporã em Atos 2, da chuva serôdia, que vai acontecer na frente, que eu já vou falar? Olha o que acontece. A glória iluminou todo o quê? Todo o quê? A casa. Eram línguas de fogo. Então, assim, apesar do resultado da chuva temporã ter sido espetacular, ela foi bastante limitada. Apenas línguas de fogo. Nós vemos lá no verso que toda a terra se iluminou. Não foi apenas uma casa, foi toda a terra. Essa chuva, a temporã, permitiu que o evangelho fosse pregado naquele tempo a todo mundo conhecido. Pelo menos conhecido biblicamente, né? O livro Evangelismo, na página 701, diz o seguinte: eu vou alternar passagens bíblicas com passagens do Espírito de profecia. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja ter quando? Agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Se você quer ter o derramamento do Espírito Santo hoje, as gotinhas da chuva serôdia, ainda não vai acontecer a chuva serôdia plena, mas nós temos aquele hino que fala que gotas somente nós temos se quisermos ter. Nós precisamos fazer o quê? Buscar, orar e crer. Sem isso, a chuva serôdia não cai na sua vida, na sua pessoa. E por que nós não temos a chuva serôdia ainda? Lá no Desejado de Todas as Nações, é o segundo texto que está aí, diz o seguinte: não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mas muitos não se submeterão a isto. Querem se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Então, querido, além de buscar, orar e crer, você precisa esperar humildemente. Precisa querer realmente ter o derramamento do Santo Espírito.